Os Homo superiores, normalmente chamados de mutantes, são uma raça de seres da Marvel considerados como o próximo passo da evolução da espécie, e talvez por isso sejam rejeitados. É a substituição do ser humano normal. Isso leva ao medo, e o medo leva ao ódio. Os mutantes são amplamente odiados no universo dos quadrinhos, e por isso sofrem todo tipo de ataque, principalmente vindo dos seres humanos, o Homo sapiens. Muitos desses ataques foram tão devastadores que mataram centenas, milhares e até milhões. Há pouco tempo, durante o arco House of X, Jonathan Hickman fez uma listagem exata dos maiores agressores, indicando os assassinos humanos que causaram os maiores massacres, as maiores quantidades de mortes. A lista aqui não contém ataques de mutantes contra mutantes, por exemplo. A lista é de humano contra mutante. Por isso, o vídeo de hoje é sobre os 9 maiores assassinos de mutantes da Marvel. Essa lista, diferente das outras que são feitas de forma aleatória, vai ser feita numa ordem crescente. Então começando com o 9º maior assassino de mutantes, Stephen Lang. Uma das maiores ameaças aos mutantes, principalmente aos X-Men, são os robôs sentinelas, normalmente programados para caçá-los. E Stephen Lang é um dos que usaram essa arma, até mesmo criando versões androides. Criando também o projeto Armageddon, fazendo algumas alterações e desenvolvendo a 3ª geração dos robôs com a programação anti-mutante, Steven tem na sua conta 29 mortes ao todo. Paul Botan, conhecido também como Mr. Clean, faz parte da Church of Humanity, ou Igreja da Humanidade, e é o grande executor mutante do culto. O culto pregava que a humanidade foi criada à figura de Deus, mas os mutantes não. Depois de alguns tratamentos, a pele do Mr. Clean se tornou praticamente indestrutível, tanto que nem as garras de adamantium do Wolverine são capazes de afetá-lo. Com grande conhecimento de combate, alto nível de reflexo e expert em armas, o Mr. Clean se tornou um caçador de mutantes, chegando a crucificar alguns e tendo um total de 126 mortos na sua conta. Graydon Creed é filho de 2 mutantes, Raven Darkholme, a Mística, e Victor Creed, o Dentes de Sabre. E exatamente por isso se tornou o 7º maior assassino mutante. A Igreja da Humanidade era na verdade um pedaço extremista de uma organização maior, a Friends of Humanity, ou Amigos da Humanidade, idealizada por Graydon. Graydon foi deixado para adoção quando nasceu, considerado um inconveniente por Mística. E essa rejeição criou nele uma repulsa contra os mutantes, criando toda essa ideologia de contrariar todos os direitos do Homo superior, em todos os aspectos possíveis. Desenvolvendo também a Operação Tolerância Zero para o governo norte-americano. Isso colocou Graydon com uma contabilização de 147 mortes mutantes. Durante a faculdade, Warren Worthington III, o Anjo, tinha um colega de quarto, Cameron Hodge. Ele pensava que eram amigos, mas na verdade, Cameron sentia muita inveja de Warren, tanto pela sua beleza, inteligência, dinheiro e prestígio. Quando Warren foi revelado ao mundo como mutante, Cameron canalizou essa inveja a tornando em ódio contra todos os mutantes, acreditando que a raça era uma ameaça à liberdade dos humanos. Cameron trabalhou infiltrado no X-Force e também como diretor de relações públicas de Genosha, a nação mutante. E ali planejou ataques que faziam lavagem cerebral na população, criando um programa de extermínio. Uma catástrofe que contabilizou 178 mortes. Assim como o Amigos da Humanidade, existiram vários outros grupos extremistas, e um dos mais mortais foi a Liga Sapien, liderada pela Rainha Leprosa. Leprosa teve uma filha mutante que perdeu o controle dos seus poderes de mutação de fogo ainda bebê. Um acidente que matou a criança e deixou o corpo da mãe desfigurado pelas queimaduras. Isso a traumatizou e ela jurou que mataria todos os mutantes do planeta a partir daí. Ela matou a sangue frio 221 mutantes.
entre alguns deles, os infectando com uma versão mais potente do vírus legado e os usando como uma espécie de bomba biológica, matando também humanos no processo, porque além de espalhar o vírus, ela queria incitar um movimento anti-mutante. O círculo interno do Clube do Inferno era integrado por mutantes influentes, cada um com um título ali. Mas o Bispo Branco não era um mutante, ele era uma espécie de ciborgue. Donald Pierce foi expulso do clube e fundou os Carniceiros, basicamente um exército de ciborgues de extermínio mutante. Mas além do ódio generalizado aos mutantes, o seu ódio maior é voltado ao Wolverine, que sempre frustrou os planos dos Carniceiros. Mas mesmo assim, Donald Pierce participou da morte de 348 mutantes ao todo. Se o Amigos da Humanidade e a Liga Sapiens são grupos extremistas mortais, eles não se comparam aos Purificadores, que tem o maior símbolo antimutante de toda a Marvel, William Stryker. Stryker é um reverendo fanático e caça mutantes como sendo aberrações, criações não feitas por Deus e por isso deveriam ser destruídas. O quadrinho Deus Ama, o Homem Mata mostra bem o pensamento e o ódio que Stryker tem pelo Homo Superior. Ele é responsável por todo tipo de ataque, inclusive uma tentativa de erradicar os sobreviventes do Dia M. Sempre manipulando seus adoradores, os Purificadores, William Stryker já foi responsável por 414 mortes mutantes. Todos até agora causaram atrocidades aos mutantes na casa de dezenas e centenas. Mas a segunda dessa lista causou a destruição de milhares e quase milhões. Com apenas 3 palavras. Chega de mutantes. Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, integrante dos Vingadores na época, por muito tempo foi considerada como uma mutante. Na época, por muito tempo foi considerada como uma mutante, mas foi descoberto que na verdade ela não é uma. Por isso, por muitos, ela é considerada como uma falsa mutante. É a causadora da segunda maior catástrofe, um evento conhecido como o Dia M. Fora de si, com a mente afetada, depois até mesmo descoberto o envolvimento do Doutor Destino, Wanda alterou a realidade e apagou o gene X de 986.618 mutantes. Isso aconteceu depois da extinção, então esses eram quase todos os mutantes existentes no planeta na época, deixando apenas 198 deles com os seus poderes. Muitos deles morreram graças a isso, muitos enlouqueceram. O mundo foi afetado por essa mudança. Um trauma que depois ela até tentou desfazer com a ajuda de Hope e da Fênix, mas algo que nunca vai ser esquecido pelos mutantes. Essa foi a dizimação, evento ocorrido pouco tempo depois da extinção, que é a maior catástrofe de todos os tempos. Houve um período em que o mundo via uma crescente de mutantes. Existia um pouco mais de 17 milhões e meio de Homo superiores. Mesmo assim, isso representava só 0,0025% da população mundial. Quase 1 milhão dessas pessoas viviam espalhadas, principalmente pelos Estados Unidos, mas existiam em outras partes do mundo também. Pessoas essas afetadas na dizimação no futuro. E um pouco mais de 16 milhões e meio delas viviam em Genosha, o paraíso mutante. Isso até o local se tornar o cemitério mutante. Cassandra Nova é mutante e orquestrou o ataque, mas o real responsável é Bolivar Trask, o criador dos robôs sentinelas. Graças a ele, os humanos tinham uma arma extremamente poderosa para caçar mutantes. Graças a Bolivar Trask, toda uma geração de anti-mutantes tinha a esperança de acabar com toda uma raça. Foi Bolivar Trask que deixou um legado de morte. E cada gota de sangue que os sentinelas derrubarem sempre vai cair no homem que os inventou. Por isso, Trask
é considerado o maior genocida mutante. Tanto pela criação dos sentinelas, que sim mataram muitos desde a sua criação, mas principalmente pelo uso de um gigantesco sentinela selvagem enviado por Cassandra Nova para Genosha, onde de uma só vez pegou toda uma nação desprevenida e causou um genocídio de 16.521.618 mutantes assassinados, sendo esse o início da extinção.